bem? Nós estamos de volta para mais uma edição do podcast Alergia Descomplicada com a doutora Isabela Jardim Leite. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Wellington. Nós estamos aqui sempre neste projeto da doutora Isabela para tirar dúvidas, para trazer mais informações sobre alergia, especialmente alergia alimentar de crianças, né? Visto que tantas mães estão aí procurando informações e topando com informações erradas o tempo todo. Então eu queria que você comentasse, Isa. Não vou ler a matéria aqui, porque eu acho que você pode falar melhor. Como é que é a introdução alimentar de uma criança, né? Como é que ela deve ser num momento assim, numa cena ideal? Então, a introdução alimentar... Aliás, é bom a gente falar desse assunto, porque é uma dúvida que eu recebo bastante no meu Instagram sobre introdução alimentar, em especial da criança alérgica, né? A introdução alimentar, tanto numa situação ideal, né, ou seja, uma criança que não tem alergia e etc., quanto na criança que é alérgica, é muito parecida, é muito próxima. Por quê? Porque mesmo que a criança não tenha alergia, a gente sempre orienta os pais a começar a introdução pelas frutas, né? A gente fala para não misturar, porque é importante a criança aprender, né, conhecer os novos sabores, porque até então ela só conhece o leite materno, né? Ou a fórmula, se for uma criança que toma fórmula, mas enfim, ela só conhece o leite. Então, qualquer alimento que você colocar na boca da criança ou que você oferecer para ela vai achar estranho num primeiro momento. Então, ela vai precisar que você tenha muita paciência, né? Porque a gente também tem aquela ilusão de que a gente vai dar a primeira vez e a criança vai sair comendo, né? Tipo, eu gosto, ela vai gostar. Eu gosto, todo mundo gosta, né? Você pode pensar assim, sei lá, vamos pensar no alimento que você mais gosta, um chocolate, que todo mundo gosta. Você dá um chocolate para uma criança que nunca pôs chocolate na boca, ela vai fazer careta, ela vai cuspir. Tem criança que dá mais trabalho, tem criança que dá menos, mas todas darão pelo menos um grauzinho de trabalho. De trabalho não, de trabalho, assim, de aceitar de uma forma assim, que não vai ser desse jeito, sabe? Pôs na boca e gostou. Até pode ter aí alguma exceção, mas eu sinceramente não conheço. Não conheço. Então eu tô falando tanto do dia a dia de consultório, do que a gente orienta, quanto dos meus próprios filhos. Então, assim, a gente tem a experiência pessoal também, né? Então, a criança cospe, a criança faz aquela lambuzeira, né? A própria, não só o sabor, mas a própria textura é novidade também, né? Porque a criança está acostumada só com o leite, que é líquido. Então, além do sabor, tem a textura. Então, ela vai descobrir novas texturas, ela vai ver que tem uma fruta que é mais pastosinha, tem uma fruta que é mais líquida. E assim, ela vai conhecendo todas as texturas que existem de frutas. Então, a gente começa com a fruta uma vez ao dia, depois a gente aumenta, depois a gente começa com papa salgada, depois a gente aumenta para 2 dias. Agora, por que eu disse que é próximo da criança que tem alergia? Porque a criança que tem alergia, a gente também vai oferecer uma de cada vez, mas aí é por 2 motivos, não só para que a criança conheça um novo sabor, mas também para que a gente possa observar se ela vai ter alergia a algum outro alimento, porque não significa que vai, né? Não é porque a criança é a PLV ou tem alguma outra alergia que ela vai ter alergia, nossa, ela vai ter alergia a todos os alimentos. É muito comum as mães ficarem inseguras nesse momento de introdução alimentar, e eu acho absolutamente compreensível, né? Mas não significa que a criança vai ter alergia de tudo, mas pode, já que é uma criança que já é alérgica, a chance dela ter alergia a algum alimento é maior do que a criança que até então não apresentou nenhuma alergia. Então, por esse motivo também, a gente sempre orienta que seja oferecido um alimento de cada vez. Só que assim, quando a gente fala um alimento de cada vez, não quer dizer que para sempre essa criança vai ficar comendo sempre só a batatinha, só a bananinha, só... Vai chegar uma hora que nós vamos fazer uma papa com... Aliás, a gente tem que fazer isso, porque o prato tem que ser balanceado, a gente tem que ter uma porção de carboidrato, gordura, proteína, vitaminas. Então, o ideal é que a criança, por exemplo, com 1 ano de idade, esteja comendo a comida da família, né? Então, é o arroz, é o feijão, a carne, a salada... mas a forma como você vai chegar ali é que muda, especialmente no caso da criança alérgica. A gente precisa de um plano de introdução alimentar que leve em conta esse fator. E aí, o fato da criança já ter alergia, a gente ter que prestar mais atenção nesse detalhe, faz com que a introdução seja um pouquinho mais lenta.
Mas, de um modo geral, ela é muito próxima, muito parecida, né? Você oferecer os alimentos um a um primeiro, depois você começa, né? Aí você vai misturar, vai chegar um momento que você vai oferecer mais de um alimento junto, mas aqueles que você já introduziu separadamente antes, porque aí se a criança... Porque imagina, se a criança é alérgica, e aí ela vai ter alergia, sei lá, vamos pensar, alergia à banana, que também não é tão difícil assim de acontecer. E aí a mãe, na primeira vez que oferece banana, ela faz uma banana amassada com maçã e caldinho de laranja. Sei lá, tô chutando aqui alguma papinha doce. E aí a criança tem reação. A mãe não vai saber se é maçã, se é laranja ou se é banana. Na dúvida, o que essa mãe vai fazer? Vai excluir os três. E aí chega uma hora que você não tá oferecendo mais nada. E o mesmo acontece com as mães, né? Quando elas vão fazer dieta e elas estão amamentando. Fica com medo de comer as coisas, né? Então, esse plano de introdução alimentar, essa sequência correta, ela serve inclusive para dar mais segurança para a própria mãe, né? Porque aí ela vai ter certeza. Poxa, se eu dei laranja, não aconteceu nada. Eu dei maçã, não aconteceu nada. E agora eu misturei a maçã com a banana, por exemplo... E agora deu reação, então a probabilidade é que seja a banana, né? Apesar de que só vai dar assim misturado depois que já deu separado. Então, se for a banana, vai ser no dia da banana. E aí a gente orienta que tira a banana, deu reação à banana, você tira a banana e continua o processo. Para que elas não tenham medo de introduzir, porque nossa, é muito compreensível, né? A gente que é mãe sabe, é muito compreensível ela ficar com medo. Mas esse plano serve, inclusive, para que ela não tenha medo. Dentro do nosso programa Chega de Alergia, a gente tem um plano de introdução alimentar com 8 semanas de cardápio, 2 meses, além do acompanhamento que a gente faz no grupo, né? Mas aí é um plano que vai facilitar muito, porque a gente tem todo esse passo a passo de qual alimento você vai introduzir, qual dia... Sabe, bonitinho para a mãe seguindo essa sequência, ele é pronto para imprimir, a pessoa pode imprimir, colar na geladeira, sei lá. E aí a gente orienta tanto seguir esse plano quanto fazer o diário alimentar, né? Deixa eu até comentar o que é esse diário alimentar, porque às vezes a gente orienta as mães a fazerem esse diário alimentar e elas colocam assim: café da manhã, pão com manteiga, e leite com achocolatado, almoço, arroz, purê, não sei o que, e carne de não sei o que lá. Salada e carne. Então, assim, o diário alimentar de uma pessoa alérgica, ele tem que ser mais detalhado. Você não pode escrever lá salada, tá? Salada, mas salada do quê? Né? E o diário alimentar, gente, ao contrário do que a maioria das mães pensa, não é pra mim, não é pra eu saber. É claro que vai facilitar o diagnóstico, né, pro profissional. Mas é pra própria mãe lembrar, porque se a criança tiver algum tipo de reação, às vezes a mãe não lembra detalhes, né? Principalmente quando a gente não sabe que tem que lembrar daquele detalhe, a gente não lembra. Porque às vezes foi um tempero que usou, às vezes foi um componente da salada. E a gente ter esses detalhes em mãos são muito importantes, tanto para a gente ter segurança para continuar a introdução alimentar e para oferecer uma diversidade maior de alimentos, quanto para para assegurar que a criança esteja tendo uma alimentação nutritiva. Porque senão chega uma hora que você não está dando nada. Porque a mãe fica com medo de dar de tudo para essa criança, né? Inclusive, eu recebi uma pergunta que me mandaram a semana passada, porque tem a ver com essa questão da introdução alimentar. Teve uma mãe que estava, assim, muito aflita, né? Porque a criança dela ela foi no, acho que não lembro se foi um gastro ou um alergista, mas enfim, ela foi num profissional e esse profissional pediu para ela fazer o exame de IgE, né? Para quem não lembra, a gente já comentou várias vezes, mas só para relembrar, a gente tem 3 tipos de alergia: IgE mediada, não IgE mediada e alergia mista. Então, quando a alergia ela é IgE mediada, ela aparece nos exames laboratoriais. E são as alergias que costumam ter resposta mais rápida, né? Aquela que você come, dali poucas horas já tá tendo a reação. E tem a alergia tardia, que pode demorar até 3 dias, às vezes até um pouco mais, para ter resposta. E normalmente esse tipo de alergia não é IgE mediada, e quando não é, não aparece num exame laboratorial, né? Mas no caso dessa mãe, a dúvida dela não era assim: meu filho tá com sintoma, mas não apareceu nada no exame. O médico falou que não é nada, que às vezes acontece muito de eu ouvir isso. Mas no caso dela era o contrário. A criança dela fez um exame, o médico pediu IgE de tudo quanto é alimento, os alimentos que são mais alergênicos, né? Então ele pediu para leite de vaca, pediu para soja, pediu para castanhas oleaginosas, pediu
para peixe, carne de vaca, porque tem criança que tem alergia à carne de vaca. Eu sei que ele pediu um monte de coisa. E aí, no exame da criança, deu que ela tinha IgE alterado, aumentado, para todos esses alimentos que ele pediu. E aí ela estava apavoradíssima, desesperada, o que eu vou dar para essa criança comer? Ou o que eu vou dar? Parece que ela amamentava. Ela amamentava, mas a criança já comia, já era uma criança maiorzinha. Então, tanto ela quanto a criança iam ter que fazer dieta, e ela estava desesperada, falou, meu Deus, o que eu vou comer? Não posso mais comer carne, não posso mais comer oleaginosas e nem traços das oleaginosas, não posso... Ah, ovo era outra coisa que tinha. Não posso mais comer ovo, não posso mais comer nada que tenha leite ou derivado, nem eu, nem meu filho, o que nós vamos comer? Não vamos comer nada, né? E por que eu acho importante comentar sobre isso? Porque essa é uma dúvida das mais recorrentes que a gente recebe, né? Porque a pessoa fica com medo, claro, ela pega o exame, tá tudo alterado, e aí é importante dizer para vocês o seguinte, que não é porque deu alterado no exame que a criança tem alergia a tudo aquilo. Né? O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu sempre falo para vocês, quem me segue tanto aqui nos podcasts quanto nas minhas redes sociais. Exame laboratorial não fecha o diagnóstico. Ele isoladamente não fecha. Ele serve para dar um norte, né? Então, por exemplo, a criança tem uma história clínica que leva o profissional a crer que pode ser uma alergia ao leite de vaca, por exemplo. Aí faz o TPO, que é o teste de provocação oral. Viu que essa criança, de fato, quando tira o leite melhora, quando põe o leite piora. E aí complementa com um exame de sangue, para ver, por exemplo, se a IgE é mediado ou não. Aí sim, então o exame laboratorial, ele é importante, mas ele é importante como ele agrega, né? Ele agrega um fator a mais na hora de você fazer um diagnóstico, mas a gente não fecha o diagnóstico só com o exame de sangue. Por quê, Isa? Justamente por causa disso. Porque pode acontecer tanto da criança ter uma alergia tardia que não vai aparecer no exame, e aí isso pode dar um diagnóstico errado, né? Ou a falsa ideia de que aquilo lá não é de alergia de alimento, é de outra coisa. Ou o contrário, como foi o que aconteceu com essa mãe. Vem um exame de sangue que dá alteração para tudo quanto é IgE, mas aí você vai conversar com essa mãe, você fala, mas ele já comeu ovo? Você já comeu ovo? Você já comeu esses outros alimentos? Teve alguma reação? Não, nunca teve reação. Então, não tem. Não é porque tá o IgE lá aumentado. Então, assim, o IgE aumentado, ele é importante? Sim, mas a gente tem que fazer outras investigações. Tem que fazer o teste de provocação oral, tem que ver a história clínica, tudo isso. E aí, eu vou me usar como exemplo mais uma vez. Já comentei também em outros podcasts que eu sou atópica, né? Eu tenho gene de atopia, tenho dermatite atópica. As pessoas que têm dermatite atópica ou que são atópicos, a gente tem uma alergia que a gente chama de alergia mista. Isso significa que eu posso apresentar tanto alergias IgE mediadas quanto não mediadas. E muito provavelmente, se eu faço um exame de sangue, eu e Isabela fizeram um exame de sangue para detectar IgE, praticamente todos os IgEs principais vão dar alterados. Não significa que eu tenho alergia a esses alimentos, porque eu não tenho alergia alimentar a grande parte deles, eu não tenho reação. Então, se eu não tenho reação, não é porque deu no meu exame de sangue que eu tenho que tirar da minha alimentação. Eu só vou tirar da alimentação quando der alteração de IgE e eu tiver reação. Porque daí eu tenho duas comprovações, né? Eu tenho tanto ali o exame de sangue que me mostra realmente que eu tenho um IgE alterado para aquele alimento e eu tenho a reação, que é o mais importante. Então, o teste de provocação oral, ele é o que a gente chama de padrão ouro para fechar um diagnóstico de alergia alimentar, porque o exame de sangue, ele é inconclusivo. Então, eu preciso fazer outra investigação para comprovar aquilo. E muitas vezes acontece, é muito comum acontecer da criança ter esses IgEs alterados, mas não ter alergia alimentar. E aí essa mãe precisa ser muito bem orientada, muito bem acompanhada, porque ela vai ficar cheia de inseguranças, claro, porque senão ela vai acabar excluindo tudo. E aí você exclui tudo, você diminui a oferta de nutrientes, de nutrição, você altera o sistema imunológico por causa disso, né? Como é que o sistema imunológico vai trabalhar bem sem matéria-prima, vamos dizer assim, né? E aí vira uma bola de neve. A mãe que para de amamentar porque tá comendo mal. Ela para de amamentar exatamente, porque a gente quando amamenta sente muita fome, a gente tá produzindo um alimento, né? Então a gente precisa de mais energia, de mais nutrientes. E a natureza, ela sempre dá prioridade pro bebê, né? Então se é uma mulher que tá grávida e ela não tá se alimentando direito, o bebê, né, entre aspas, porque não é ele necessariamente, mas a natureza fez assim, com que tire do corpo da mãe e manda pro bebê. Porque ele, naquele momento, ele é a prioridade, ele tá se formando. E a mesma coisa acontece na amamentação. Então, se a mãe não tiver
ela estiver amamentando e ela não estiver se alimentando bem, o corpo vai começar a tirar a cálcio dos ossos dela, por exemplo, para botar nesse leite, né? Então, de fato, tem muita mãe que às vezes acaba parando de amamentar porque não aguenta a dieta. Claro, não come nada, né? Eu andando por essas notícias e etc., né, comentários, eu me deparei com uma situação que eu queria que você explorasse como mulher. Eu vendo de longe como homem, mas uma coisa que me chamou a atenção. Mulheres em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, etc., que têm um filho alérgico e que pararam de amamentar, muitas vezes parece que elas ficam agressivas com as mães que estão amamentando ou com profissionais que falam Para elas amamentarem. para elas continuarem amamentando. Eu fiquei pensando se isso não é um pouco de culpa que a pessoa carrega por não ter continuado, por não ter insistido. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que para várias mulheres a amamentação é uma dor, é uma coisa difícil de começar e tal. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque achei curioso, assim, mais de uma mulher agressiva com as outras, porque ela tinha parado de amamentar, talvez foi aconselhada de maneira errada. Sim, que é muito comum também, infelizmente, né? Então, você está falando isso? Bom, não sei se talvez pode ser realmente um sentimento de culpa, mas eu acho assim, as mães que pararam de amamentar porque foram orientadas errado, elas não devem se sentir culpadas, né? Porque, claro, gente, qualquer mãe faz esse tipo de coisa por insegurança, enfim, você está ali vendo um profissional, né, que você pagou a consulta ou tem um plano de saúde, enfim, mas é um profissional que você marcou uma consulta, você foi até ele, você está esperando que ele vai te dar uma orientação correta. Infelizmente, é o que não é o que acontece em boa parte dos casos. Se não é um profissional especializado ou atualizado, porque existem profissionais que são da área, né, que estariam aptos a tratar um alérgico, mas que dá esse tipo de orientação errada. Então, é muito comum ter profissional que fala assim, não, sua criança é muito alérgica, então vamos tirar o leite, para de amamentar, porque senão você vai ter que fazer uma dieta muito restrita e dar essa fórmula aqui, porque essa fórmula aqui é hipoalergênica, não vai ter problema nenhum. Só que assim, eu acho, então, mais uma vez falando, que a mãe que deixou de amamentar por uma orientação errada, ou porque não pôde amamentar, ou até por opção, porque opção, quando eu digo opção, eu quero dizer assim, nenhuma mãe vai falar, não, eu não vou amamentar porque eu não quero. Normalmente está relacionado com algum outro problema, né? Como você disse, a amamentação, a gente romantiza muito a amamentação, mas a amamentação na prática não é fácil, né? Principalmente no começo, principalmente quando é o primeiro filho, dói, machuca, a mulher tem que sair do trabalho, às vezes. A mulher tem que sair do trabalho, às vezes. Você tem que estar à disposição da fome do seu filho. Então, se você tem um bebê que mama de 2 em 2 horas, você não pode, às vezes, nem sair, né? Vai dar uma saída, tá muito tempo em casa, quer dar uma volta, você tem que ficar, marcando no relógio, porque, tá dando a hora do bebê mamar. Então, você volta, né? Então, assim, não é fácil. Na prática, não é fácil. Mas eu quero crer que a grande maioria das mães, sabendo que é o melhor alimento, com certeza, né, faz esse sacrifício. Afinal de contas, a gente está fazendo desde que ficou grávida, né? Então, faz esse sacrifício pela criança. Então, eu tenho certeza que a maioria delas, quando não amamenta, não é porque simplesmente não quis, é porque não pôde, né? Ou porque não pôde por vários fatores, ou porque foi orientada errado, né? Que existe isso também. Então, eu acho assim que falta muito apoio à mãe. Especialmente a mãe de criança alérgica. Mas existe falta de apoio às outras também, né? Essa coisa de uma orientação durante a gestação sobre a amamentação. Alguém que sente com essa mãe, né? Que fale, explique detalhes, que fale inclusive sobre isso, né? Porque, como eu disse, existe uma romantização, né? Tanto da gravidez quanto de ter filhos. Então, você olha aquelas propagandas de margarina, né? Tudo maravilhoso. Não que não seja maravilhoso ser mãe, mas existe um lado ali, né, para quem tá vivendo que não é fácil, né? Não bastassem todas as mudanças hormonais, a amamentação, às vezes a criança não pega direito, você, mãe de primeira viagem, também não sabe direito como que coloca a criança para mamar, né? E aí soma-se a isso um profissional que ainda fala para você, não, melhor você não amamentar, vamos dar essa fórmula, porque assim, o que existe, né, na cabeça das pessoas, e aí eu tô falando das pessoas de um modo geral, não só alguns profissionais, existe aquela falsa ideia de que o remédio é que vai remediar, né, como o próprio nome diz,
O remédio é que vai remediar aquela situação, que vai resolver aquela situação. E aí muitos profissionais e as mães, por conta dessas orientações, acabam enxergando a fórmula como esse remédio. Então eu vou pegar uma fórmula infantil, que ela é hipoalergênica, ou seja, ela não vai causar, ela tem chances pequenas de causar alergia. Ou às vezes, ao invés de dar aquela extensamente hidrolisada, que é o que a gente chama de hipoalergênica, a gente dá uma fórmula de aminoácido, que é assim, quase que 100% de que a criança não vai ter reação. Porque Caríssimo. caríssima não tô nem levando em conta ainda esse aspecto do valor. Mas assim, pensando realmente no benefício, né? E assim mesmo, às vezes vai acontecer da criança não gostar, ou reagir, ou ficar com o intestino preso, mesmo sendo o que muito dificilmente aconteceria com o leite materno. Se a mãe fizer a dieta, se for uma criança alérgica, né? Até porque a gente já comentou em outros podcasts, em outros vídeos que eu já fiz também, sobre a importância do papel do intestino nas alergias alimentares. E aí, um dos fatores que existe, né, no leite materno são essas bactérias do bem que são transmitidas da mãe para o bebê. Na fórmula não tem isso. Então, por mais que a fórmula seja um alimento balanceado, existe sim uma importância dela existir, justamente, mas assim, a fórmula infantil ela deveria existir para atender esse público de mães que não pôde amamentar. E não o médico fala, para de amamentar, a mãe tá lá com o peito jorrando leite, o médico fala, não, pode parar, vamos dar essa fórmula. Não é para isso que a fórmula existe. A fórmula ela existe para a mãe que não pode amamentar por N motivos, né? Que existem, são compreensíveis e aí não tem problema nenhum, não tem que se sentir culpada. Mas não é o médico que orienta isso. Tem que ser uma situação que aconteceu ou que a mãe optou, quaisquer sejam os motivos dela, ou porque ela precisa voltar a trabalhar, ou porque ela sentia muita dor, desconforto, porque não estava aguentando a dieta, seja qual for o motivo dela. É a mãe que decide isso, não é o médico. E aí, para este caso, sim, a fórmula, graças a Deus, existe, porque depois do leite materno, a fórmula infantil é a melhor opção. Porque se você der um leite vegetal, seja ele qual for, ele não vai conseguir atingir os nutrientes da fórmula e principalmente os do leite materno. Então, por mais que a fórmula seja o mais próximo do leite materno que existe em termos de composição nutricional, né, composição química, ele não tem as bactérias, os imunoglobulinas, né, que passam da mãe para o bebê. Então, não tem como a fórmula copiar, né, exatamente o leite materno. Fora sem contar vínculo, sem contar o valor da fórmula, né, o leite materno está ali de graça, entre aspas, né, mas a fórmula costuma ser bem cara, principalmente se for essa de aminoácido. É mais cara ainda, porque quanto mais específica, né, quanto mais modificada ela é, mais cara ela vai ser. Eu falei do preço porque esses dias estava no supermercado e a gente não usa mais dinheiro, né, acaba usando cartão. Sim. E um senhor me parou falando que a filhinha dele tinha acabado de nascer e ele precisava comprar um leite porque a menina tinha alergia. Leite especial. Normalmente quando é recém-nascido, o médico já orienta a fórmula, mesmo que ele não tenha alergia, para justamente evitar que aconteça, né? Porque se der o leite normal de vaca para um bebê recém-nascido, é bem possível que ele desenvolva. Mas eu estava olhando aqui, 400 gramas de um leite de aminoácidos custa R$231. E ele não tinha esse dinheiro. E eu não tinha dinheiro para dar para ele. Sim, não, mas então, é caro assim, mesmo. E não dá para o mês, viu? Então, 400 Porque se a gramas. criança mama várias vezes ao dia, dependendo da idade da criança, não dá. Eu fiquei me colocando na situação daquele pai. Quer dizer, a mãe ficou com a criança, o médico provavelmente não orientou, porque provavelmente foi num posto, eu não sei. Mas assim, que situação terrível, quer dizer, uma pessoa que deveria estar curtindo, né? A paternidade, a maternidade, Mas olha, deixa eu até aproveitar e comentar que as mães que têm bebês com alergia alimentar têm direito de receber esse leite, essa fórmula, viu? Pela prefeitura. É que assim, não basta você ir lá e falar, olha, eu quero a fórmula. Tem todo um protocolo, até para evitar que aconteça, né? A gente sabe que vez ou outra acontece alguém querendo tirar uma vantagem, né? Então, até para evitar esse tipo de situação. Mas a orientação é que a mãe procure a assistência social da sua cidade
ou o próprio médico, porque às vezes o próprio médico do posto, enfim, o pediatra que está acompanhando já fala, já prescreve, aí precisa comprovar com essa receita, comprovar endereço, aquelas coisas todas, mas sim, é direito da criança que tem alergia alimentar ou que tem alguma necessidade específica para receber a fórmula, que ela receba do governo, justamente por conta desse preço. Uhum. Só que daí, é claro que isso só vai acontecer quando é uma mãe que está sendo atendida pelo SUS, hein? Porque às vezes a mãe vai no particular, porque tem convênio, etc., mas mesmo assim, para bancar a fórmula, fica pesado, né? Porque às vezes está indo pelo convênio, você não está pagando a consulta, mas aí ela vai precisar procurar o posto ou assistência social da cidade para daí conseguir. Mas é direito. E é uma estimativa que é feita de quanto essa criança vai Usar da usar forma? o mês, porque eu imagino que a criança vá tomando mais ao Sim, decorrer dos tempos. vai depender da idade, né? A criança, por exemplo, quando a criança estiver lá já com... É que daí também ela mama menos vezes, né? Mas quando a criança estiver assim por volta dos 5 meses, que ela já tá grandinha e ainda não come, aí é o período que vai mais leite. Uhum. É o período que vai mais leite, porque aí a criança já tá com o estômago maior, já tá maiorzinha, ela já mama uma bela mamadeira e continua sendo só o leite, né? Com 5 meses a gente ainda não fez a introdução. Quer dizer, existem casos que sim, né? Mas de um modo geral a introdução é a partir de 6 meses, a introdução alimentar. Então é uma criança que ela está só mamando, mas já é maiorzinha. Então, aí vai bastante, né? Aí vai caber ao médico que prescreve, né? Quando ele prescreve no posto a fórmula, ele já costuma colocar a quantidade de latas que precisa por mês, Uhum. né? Aí, assim, apesar de que é possível até que surja algum comentário sobre isso que eu tô dizendo, eu já ouvi mães falando, mas na prefeitura da minha cidade não tem, mas eu não tô conseguindo, e isso infelizmente acontece também, apesar de ser um direito. E aí fica complicado realmente, porque daí a mãe tem que dar um jeito de arrumar essa fórmula, porque vai fazer o quê? Né? Vai deixar a criança passar fome? Quando é uma criança que já tá assim com 1 ano e meio, quase 2, a gente até abre uma exceção dependendo do caso, e já começa a oferecer o leite vegetal, se for uma criança que tem essa necessidade do leite, né, de algo que seja parecido com o leite. Mas, de um modo geral, a orientação é que a criança receba a fórmula quando não puder receber o aleitamento materno até os 2 anos de idade. Então, é bastante tempo. Muito bem. Eu ia falar para você para a gente fechar, sobre ainda esse assunto, da criança que faz uso desse leite, o que acontece com o organismo dela? Porque há um mito, e eu percebo isso muito claramente, até você já comentou aqui, desse negócio do leite fraco, Sim. e do mito que esse tipo de leite, ele deixa a criança mais satisfeita. E aí a criança durma mais, etc. Então, eu queria que você fechasse falando sobre isso. Então, na verdade, isso é realmente um mito, né? Para não dizer que é um absurdo. Porque, assim, não existe leite fraco, leite materno fraco, não existe. A gente normalmente fala, a gente, né? Existe esse mito aí de achar que leite materno é fraco, porque se você pegar o leite materno e pôr num copo e comparar, tá comparando com o quê para dizer que é fraco? Normalmente o leite de vaca, que é o mais comum. Você colocar num copo leite de vaca, no outro leite materno, é isso mesmo que você vai achar. Nossa, o leite materno parece que é uma água, né? Parece que é aguado, mas é daquele jeito que foi feito para o bebê, né? O nosso corpo, o nosso organismo, o corpo humano, ele precisa de muito mais água do que proteína, por exemplo, diferente do bezerro, né? Que já nasceu andando. Já nasceu andando, tem muito mais músculo do que a gente e tudo mais. Então, o leite da vaca, ele é riquíssimo em proteína, né? Tem mais proteína, mais quantidade de proteína do que o leite materno. Algumas proteínas são até iguais, em termos de tipo, mas a quantidade é diferente. E o leite materno tem uma composição diferente. Ele, de fato, ele é mais aguado, entre aspas, porque ele realmente tem mais água do que o leite de vaca, mas é aquilo que a criança precisa. E aí o pessoal mais antigo, principalmente, tem essa ideia de que aí a criança fica cheia, ela dorme bem. Não é que ela fica cheia, é que aquele outro leite, o que não foi feito para ela, ele é mais pesado para o organismo, para ele fazer a digestão. Então a criança fica com aquela digestão lenta, fica lá giboiando, né? Isso se ela não tiver uma reação alérgica. Se ela não tiver uma reação alérgica, ela vai ficar lá giboiando, porque vai demorar realmente para fazer a digestão. Só que isso pode parecer uma boa coisa num primeiro momento, principalmente quando a mamãe tá cansada, não dorme, aí você dá aquele leite para a criança dorme, você consegue respirar, descansar,
né? Parece dar a impressão assim de ser uma boa coisa, mas na verdade ao longo prazo não é, porque essa criança vai ter sempre aquela digestão ruim, demorada, né? Então assim, gente, mesmo a fórmula hipoalergênica de aminoácidos e etc, ela é ótima, ela deve ser utilizada, mas quando a mãe não pode amamentar, ou quando ela não quer amamentar por algum outro motivo pessoal dela, nunca, jamais como orientação do profissional. Faz a farinha. O arroz é mais barato do que amêndoa, do que castanha, do que soja, então a farinha de arroz é menos cara, né? E eu acho ela das melhores, viu, para fazer essas massas. O arroz, a farinha de arroz, porque ela também tem um sabor mais neutro, como a farinha de trigo, ela não tem um sabor tão acentuado. Uma outra coisa que eu gosto muito, mas aí é uma questão, assim, de um gosto particular, né? Um gosto pessoal. Eu gosto muito de coisas que tem milho, né? Então, se não tiver alergia ao milho, claro, pode usar também o fubá, que também não tem glúten, né? Só que o fubá também dá aquele aspecto pesado, então aí precisa dar uma misturada. Mas aí fica aquele saborzinho, né, de broa, se você for fazer um pão salgado, ou de bolo de fubá, bolo de milho, né? Eu particularmente gosto. E aí fazer, né, a fécula de batata, você não comentou aí, mas ela também costuma ser uma diferença de preço mais ou menos igual a da farinha de trigo, porque a batata também não é tão cara quanto essas farinhas. E eu gostaria só de fazer uma observação, já que a gente está falando de alergias, né, e receitas para alérgicos. No caso da pessoa que tem a alergia ao glúten e só ao glúten, serve todas essas farinhas aí que você falou. Mas, se for um alérgico múltiplo ou uma criança, né, que é APLV, a gente evita as farinhas de castanha, porque também tem um alto índice alergênico, né? Normalmente se usa mais as farinhas de castanha quando se trata de fazer um prato low carb, né? Ou vegetariano, porque você vai tirar né? Enfim, a proteína, para você agregar mais proteína, né? Mas é justamente por isso que acaba sendo mais alergênico. E a soja também, porque pode ter o que a gente chama de reatividade cruzada, que é quando o seu corpo entende que uma outra proteína parecida com aquela que ele tem alergia, que você desenvolve alergia, também ela, é a mesma. E aí ele começa a reagir. Então, na verdade, não é que a pessoa tem alergia a tudo aquilo. Nossa, tem alergia a leite, a soja, a castanha, isso. Tem muita mãe que às vezes pensa que a criança tem alergia a tudo isso. Mas na verdade não é que ela tem alergia a tudo isso, é que naquele momento em que ela tá ainda com sintomas de alergia, tá ainda com o intestino inflamado e etc., por conta desse desequilíbrio, o sistema imunológico vai começar a fazer reatividade cruzada com outras proteínas, né? Então a gente evita quando vai orientar uma mãe que tá fazendo a dieta porque amamenta, ou quando é uma criança que já come, né, já fez a introdução alimentar, mas ainda tá sensível, ainda tá com a PLV latente, vamos dizer assim, né? A gente orienta não usar essas farinhas, porque são mais passíveis de dar também uma reatividade cruzada. Então, aí a gente sempre orienta a farinha de arroz, a fécula de batata, o amido, se não tiver alergia do milho, né? Muito legal. Uma bela aula para você que está preocupado com alergia e a gente vai aprendendo junto aqui. Isa, obrigado. Eu que agradeço. Você sabe, este é um projeto de educação da doutora Isabela Jardim Leite para quem tem alergia ou pessoas com alergia na família, e a gente espera que você tenha gostado do conteúdo. Você pode escrever para a doutora Isabela no Instagram e também aqui pelo YouTube. Isa, então até a próxima semana. Até a próxima. Um abraço para você.